FAB afunda submarino alemão. Artigo publicado no site do Instituto Civitas em 31 de julho de 2023, de autoria de Sérgio Pinto Monteiro. Rio de Janeiro, 31 de julho de 1943. Há exatamente 80 anos, o submarino alemão U-199 navegava na costa de Cabo Frio em sua caçada sinistra por novas presas. O lobo cinzento, o submarino era pintado no estilo camuflado, nas cores cinza claro, marrom e azul cobalto, tendo na sua torre o desenho de uma embarcação viking. Partiu de Kiel em 13 de maio de 1943, chegando à sua área de patrulhamento ao sul do Rio de Janeiro em 18 de junho. Os submarinos do tipo IXD-2, Very Long Range, da 12ª Flotilha Bordeaux, começaram a operar em novembro de 1942. Considerados, na época, como de última geração, eram capazes de executar patrulhas de ataque em regiões afastadas do Atlântico Sul. Em suas longas jornadas, eram abastecidos em alto mar por unidades submarinas de apoio, chamadas vacas leiteiras, estendendo assim ainda mais sua grande autonomia de 44 mil quilômetros. Deslocavam 1.600 toneladas, atingindo na superfície a velocidade de 20,8 nós e, submerso, chegavam a 6,9 nós. Como armamento de convés, tinha um canhão naval de 105 mm, 2 canhões antiaéreos de 37 e 20 mm e 2 metralhadoras pesadas. Podiam operar com 24 torpedos e 44 minas. A tripulação era de 61 homens. O comandante do U-199 era o capitão-tenente Hans Werner Krauss, de 28 anos. A missão, ao lado de outros submersíveis do eixo, era interromper o fluxo de navios mercantes que transportavam produtos brasileiros para o esforço de guerra aliado. Em 31 de julho, o U-199 já havia afundado ou seriamente danificado os cargueiros Charles Wilson Peale, norte-americano, no dia 27 de junho, e o inglês Enzaga, 24 de julho. Em 3 de julho, durante a noite, foi atacado e abateu um hidroavião PBM-3 Martin Mariner do VP-74, esquadrão americano baseado na base aérea do Galeão, comandado pelo tenente Harold Carey. Toda a tripulação da aeronave pereceu. Na tarde de 22 de julho, em ato de extrema covardia, atacou e afundou a tiros de canhão o pequeno barco de pesca brasileiro Shangri-La, matando seus 10 tripulantes. Naquela manhã de 31 de julho, navegando na superfície, o Lobo Cinzento avistou um avião ainda distante e o comandante Krauss, na torre, comandou força total à frente e mudança de rota. A tripulação teria entendido mal a ordem e iniciou uma frustrada submersão que retardou a fuga do submarino. A antiaérea então foi acionada. O avião americano, um PBM-3 Martin Mariner, comandado pelo tenente Walter F. Smith, lançou 6 bombas de profundidade MK-47, que danificaram o submarino, impedindo-o de submergir. Dado o alerta pelo rádio, foi acionada a Força Aérea Brasileira através de um avião Hudson A-28A, pilotado pelo aspirante da reserva Sérgio Cândido Snur, que lançou 2 bombas MK-17 que explodiram próximas ao alvo, sem, entretanto, provocarem maiores danos. Numa segunda passada, nossa aeronave metralhou o convés do submarino, atingindo alguns artilheiros das peças antiaéreas. Finalmente, também alertado pelo rádio, entrou em ação um hidroavião Catalina PBY-5 da FAB, pilotado pelo aspirante da reserva Alberto Martins Torres, que, especialista naquele avião, pôde demonstrar toda a sua perícia. Ele próprio, em seu livro Overnight Tapachula, 1985, edição Revista de Aeronáutica, descreve o ataque. Já a uns 300 metros de altitude e a menos de 1 quilômetro do submarino, podíamos ver nitidamente as suas peças de artilharia e o traçado poligônico de sua camuflagem, que variava do cinza claro ao azul cobalto. Percebi uma única chama alaranjada da peça do convés levante e, por isso, efetuei alguma ação evasiva até atingir uns 100 metros de altitude, quando o avião foi estabilizado para permitir o perfeito lançamento das bombas. Com todas as metralhadoras atirando nos últimos 200 metros, frente a frente com o objetivo, soltamos a fieira de cargas de profundidade pouco à proa do submarino. Elas detonaram no momento exato em que o U-199 passava sobre as 3. Uma na proa, uma a meia nau e outra na popa. A proa do submersível foi lançada fora d'água e ali mesmo ele parou, dentro dos 3 círculos de espuma branca deixadas pelas explosões.
Em seguida, nós abaixáramos para pouco menos de 50 metros e, colados na água, para menor risco de eventual reação da antiaérea, iniciamos a curva de retorno para a última carga, que foi lançada perto da popa do submarino, que já então afundava lentamente, parado. Nesta passagem, já começavam a saltar de bordo alguns tripulantes. Em poucos segundos, o submarino afundou, permanecendo alguns dos seus tripulantes nadando no mar agitado. Atiramos um barco inflável e o PBM lançou 2. Assistimos aos sobreviventes embarcarem nos 3 botes de borracha, presos entre si, em comboio. Eram 12. Saberíamos depois que eram o comandante, 3 oficiais e 8 marinheiros. Foi o fim do Lobo Cinzento, primeiro submarino do tipo IXD-2, a ser afundado na Segunda Guerra Mundial. Os 12 tripulantes sobreviventes foram resgatados pelo navio tender americano USS Barnegat, tendo sido encaminhados a uma unidade prisional em Recife, e posteriormente enviados aos Estados Unidos. O tenente R2 Torres foi o único piloto brasileiro que, comprovadamente, afundou um submarino alemão e, pelo feito, recebeu do governo americano a DFC, Distinguished Flying Cross, Cruz de Bravura. No início de 1944, o tenente Torres deixou o primeiro grupo de patrulha, seguindo como voluntário para servir no primeiro grupo de aviação de caça, que iria combater na Itália. O tenente Torres, pilotando o P-47 Thunderbolt A4, integrou a Esquadrilha Vermelha e realizou 99 missões de guerra, ofensivas e uma defensiva, completando um total de 100 missões, tendo sido recordista brasileiro em missões de combate. Em uma delas, foi condecorado com outra DFC, Distinguished Flying Cross. Recebeu ainda dos Estados Unidos a Air Medal com 5 estrelas, valendo cada estrela como mais uma medalha. Da França, recebeu a La Croix de Guerre avec Palme e, finalmente, no Brasil, foi agraciado com a Cruz de Aviação Fita A, Cruz de Aviação Fita B, Campanha da Itália, Campanha do Atlântico Sul e a Ordem do Mérito Aeronáutico. Após retornar da Itália, o tenente Torres foi promovido e licenciado do serviço ativo. O capitão aviador da reserva, Alberto Martins Torres, faleceu em 30 de dezembro de 2001, aos 82 anos, e seu corpo foi cremado em São Paulo. Antes do falecimento, o então comandante do primeiro grupo de aviação de caça, Coronel Márcio Brissola Jordão, em outubro de 2001, prestou-lhe significativa homenagem, mudando o nome do troféu do piloto mais eficiente, prêmio conferido anualmente no final da instrução, ao melhor piloto de caça da unidade para Troféu Alberto Martins Torres. A pedido do capitão Torres, suas cinzas foram lançadas no mar, nas cercanias do aeroporto Santos Dumont, antiga sede do primeiro grupo de patrulha, da FAB. A primeira unidade em que serviu como oficial da reserva da FAB. Uma aeronave Búfalo conduziu a urna para o local da cerimônia, escoltada por 2 aviões de patrulha P-95, Bandeirulha, no 4º, 7º GAF e 2 F-5 Tiger supersônicos do primeiro grupo de aviação de caça. Antes do lançamento das cinzas na Baía da Guanabara, os veteranos da FAB saudaram o capitão Torres com um vibrante Adelphi, seguido por um sonoro à la chasse, grito de guerra da aviação de caça brasileira. Em seguida, foi realizado o lançamento das cinzas do nosso herói e de uma coroa de flores, homenagem do comando da aeronáutica. Tive a honra de conhecer o capitão Torres, o exemplo daquele punhado de jovens que, na Segunda Guerra Mundial, não hesitou em se sacrificar, no mar, na terra e no ar, pela manutenção dos princípios e valores que forjaram a nacionalidade. Deve estar sempre presente nos corações e mentes dos verdadeiros brasileiros. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o Brasil.